mas aos desencarnados, e pedir que todos pensem positivamente. Como eu disse, como eu estou aqui, eu falo primeiro para mim e depois para vocês, porque sou eu que estou ouvindo primeiro, para que eu consiga falar algo produtivo para todos nós. Quero dizer para vocês que não é porque eu estou aqui, tá, nessa posição teoricamente superior, que eu saiba um pouco a mais do que vocês. Porque você, quando a gente escolhe ser um orador, quando a gente escolhe fazer uma palestra, só significa que a gente estudou um pouquinho mais sobre um determinado tema. Não significa que nós somos melhores do que ninguém. Inclusive, tem uma parte no livro, desse livro aqui, nessa obra Escutando Sentimentos, tá? Do Vanderlei de Oliveira, que fala assim, é uma citação: quem analisa um orador, um médium, um dirigente, um tarefeiro iluminado com as luzes da cultura espírita, enquanto em suas movimentações doutrinárias não imagina a dor íntima que atinge muitos deles nas esferas de suas provas silenciosas do reino do coração. Ou seja, não é porque nós somos médiums, trabalhadores, tarefeiros, não é porque nós somos fazedores de sopa, cozinheiros, não é porque nós somos passistas, não é porque nós somos organizadores de fila do passe, não é porque nós estamos aqui para fazer a recepção ou o atendimento fraterno que a gente passa a ser melhor do que qualquer um e que a gente passa a não ter problemas. Muito pelo contrário. Geralmente nós somos mais endividados do que as pessoas que simplesmente vêm a casa em busca de uma luz. Tá? Então isso é uma coisa que todo mundo tem que sempre ter em mente. Nós estamos todos aqui para melhorar. E cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem o seu degrau evolutivo. Cada um de nós está num momento na sua evolução. A minha mãe costuma dizer que a gente está numa fila indiana. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Que não tem ninguém no mesmo grau evolutivo que a gente. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Cada um tem o seu tempo. Tá? Se vocês acharem, por acaso, que eu estou falando coisas boas para vocês, eu peço que vocês guardem nos seus corações. Agora, se vocês acharem que eu estou falando um monte de bobeira, um monte de abobrinha, eu peço que vocês tenham a caridade de continuar me ouvindo. Porque aí, nesse caso, significa o quê? Que vocês estão fazendo a caridade de me ouvir como oradora, falar um monte de abobrinha. Bom, a gente sabe que o Espiritismo, eu fiz um roteiro aqui para mim, tá? Eu não gosto daquelas coisas super tecnológicas, de todo mundo ficar lendo na parede, então o roteiro é só para mim. O Espiritismo é o quê? É doutrina, é religião, é ciência. O Espiritismo traz a fé raciocinada, né? O que significa isso? Faz com que nós tenhamos que estudar. Não adianta a gente simplesmente vir ao centro e tomar passe. Não adianta a gente simplesmente se dizer espíritas. Nós temos que estudar. Tá? Nós temos que buscar, nós temos que ler, nós temos que nos informar. E essas informações, elas estão em constante mudança, elas estão em constante evolução. Tá? Como que a gente sabe que está mudando as informações? Como que a gente sabe que as informações estão evoluindo? Vamos simplesmente analisar o fato que Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, trouxe algumas informações, trouxe alguns ensinamentos. Esses ensinamentos foram codificados nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, etc. Tá? Cerca de 1850 veio quem? Veio Kardec, trazendo novos ensinamentos. Ele pegou aqueles ensinamentos que Jesus já tinha trazido e fez o quê? Colocou de uma forma para explicar para a gente, traduziu para o nosso dia a dia, de uma forma que a gente pudesse entender. Onde que Kardec fez isso? Kardec fez isso com as suas obras básicas, tá? Que eu vou aproveitar e mostrar para vocês aqui de uma forma lúdica. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Cadê os outros? O Livro dos Médiuns, a Gênese,
O livro dos Espíritos, eu acho que está por aqui em algum lugar, ou ele está perdido em algum canto por aqui. Obras póstumas, tá? Kardec, nas suas obras básicas, ele fez o quê? Pegou os ensinamentos de Jesus, acrescentou coisas que a gente já estava preparado para ouvir e trouxe novas informações. Depois disso, 1920, 1940, a gente tem quem? A gente tem Chico Xavier, com cerca de, se eu não me engano, são 400 e poucos livros de Chico Xavier. Tá? Pode ser que eu esteja enganada no número, mas é uma quantia enorme que está aí para quê? Para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente se melhorar. Não está à toa. Ele não teve todo esse trabalho à toa. Como que Chico fez? Pegou os ensinamentos de Jesus, pegou os ensinamentos de Kardec e trouxe coisas novas, acrescentou novas informações. Então vocês conseguem perceber que a informação no meio espírita, ela está em constante evolução. E nós temos que evoluir junto, nós temos que continuar estudando, nós temos que continuar nos melhorando. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos instruir. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No seu capítulo 6, do Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade, no seu item 5, ele diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, isso está aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, tá? E aí eu falo o seguinte: vocês todos já devem ter ouvido muito sobre amar. Todo mundo aqui já deve ter amado alguém, amado um cachorro, um gato, um familiar, um amigo. Então, amar é uma coisa que eu não vou falar a respeito. Não vou falar sobre os mandamentos de amar, não vou falar sobre amar ao próximo como a ti mesmo, que isso significa que eu tenho que me amar também. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas, porque todo mundo tem uma noção do que é o amor. E que sentimento que é esse, como que esse sentimento bate. Quem tem filho, por exemplo, com certeza deve ter aquele amor incondicional. Então eu não vou falar sobre amar. Eu vou falar sobre instruí-vos, que é a segunda parte, né? Aqui, ó. Eis o segundo, instruí-vos, o segundo mandamento. Por que eu vou falar sobre instruí-vos? Porque geralmente a gente não ouve falar sobre instruí-vos, ou quando a gente ouve falar sobre isso, é o momento que a gente pega a nossa bolsa, pega a nossa carteira e foge. Entendeu? Nós não ouvimos explicações a respeito do que, para que devemos nos instruir, por que devemos nos instruir, ou como vamos nos instruir. Nós não sabemos isso. Tá? Tem uma citação, meio paráfrase, nos domínios da mediunidade, fala o seguinte: nem sempre a capacidade intelectual, a pessoa que é muito estudada é instruída, porque lhe falta aprendimento, lhe falta entendimento, lhe falta interiorizar o que lê, lhe falta apreender, exatamente com 2 Es. Esse é um termo meio didático para quem for da área da educação entende bem isso. Então, não é você só ler, não é você, por exemplo, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, não é por conta que você tem algum título que você é uma pessoa instruída na doutrina espírita. Tá? É estudar, entendeu? É raciocinar em cima do que se lê. Existe uma palestra, Amai-vos e Instruí-vos, do Alcântara, que se vocês já devem ter visto, se vocês não viram, está na internet. Tanto na página que eu criei desse evento, dessa palestra de hoje, quanto na página da ADDE. Tá? O Alcântara diz o seguinte, que a pessoa não precisa ter um PhD, não precisa ter um pós-doutorado, não precisa ser pós-graduado, não precisa nada disso para estudar a doutrina. Basta que a pessoa tenha o quê? Interesse, vontade,
Que a pessoa comece a ler, comece a participar de forma metódica e periódica. Então, quer dizer, não adianta eu pegar esse livro uma vez na vida e falar assim, ótimo, eu estou instruída. Eu li o Evangelho uma vez na minha vida, perfeito. Não adianta isso, você precisa de mais, tá? Por que Jesus dizia, ouça quem tem ouvidos de ouvir? Porque não era todo mundo que tinha capacidade de entender o que ele falava. Então, a pessoa não precisa ser mestre, doutor. A pessoa precisa entender o que a gente estuda, entender o Espiritismo. E isso depende do quê? De vontade, de estudo, de raciocinar em cima do estudo, entendeu? De interiorizar os ensinamentos, de mudança, de reforma íntima, de colocar tudo isso na nossa vida. Isso requer trabalho, isso requer disciplina, isso requer uma série de coisas que a maioria de nós não está disposta a fazer. E aí, 2000 anos depois, a gente continua não tendo ouvidos de ouvir, né? A gente continua passando por cima dos ensinamentos. A gente continua deixando os ensinamentos de lado, né? Nós ouvimos, mas não gravamos, lemos, mas não entendemos, fazemos as duas coisas e não nos reformamos intimamente, não nos modificamos em nada, não perdoamos, né? Então, vou responder a pergunta que eu mesma fiz, para começar a entender, né? Devemos nos instruir para quê? Para quê que a gente tem que se instruir? Porque toda vez que alguém me fala alguma coisa, eu pergunto essas duas coisas, para quê e como. Então, para quê que a gente tem que se instruir? A gente tem que se instruir para começar a entender o que a gente lê, para começar a entender o que a gente ouve, para começar a interiorizar, a se conhecer, a se modificar. Por que a gente tem que fazer isso? Porque conheça a verdade e a verdade te libertarás. Instruindo-nos, seremos capazes de começarmos a evoluir, a melhorarmos cada vez mais, libertarmos as nossas consciências, sentirmos um engrandecimento íntimo, sentirmos felizes quando nos instruímos, tá? Aproveitarmos o conteúdo para o nosso crescimento, para que a nossa vida seja maior e melhor. Essa é a razão de instruirmos, esse é o para aqui. Divaldo Pereira Franco tem um vídeo também na internet com o tema Amai-vos e Instruí-vos. E Divaldo diz o seguinte: a instrução nos equipa de instrumentos para que cada um de nós nos libertemos de nossas necessidades. Por exemplo, quando nos esclarecemos das razões dos nossos sofrimentos, sejam eles quais forem, nos preparamos para o melhor enfrentamento. Então, a gente tem um problema. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Quando a gente se instrui, a gente começa a entender o porquê dos nossos problemas, o porquê das nossas dificuldades. A gente começa a interiorizar, aceitar e começar o quê? Se melhorar, superar, enfrentar as coisas de forma diferente. A instrução é a luz, a projeção de um caminho para toda a vida. Essas são palavras do Divaldo. Com a instrução nós temos a consciência de nós mesmos. Nós assumimos as nossas responsabilidades, tá? Não dependendo psicologicamente de ninguém mais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que eu paro de achar bode expiatório para os meus problemas. Da outra vez eu citei um exemplo sobre o filho, mas vou citar um exemplo qualquer, tá? Eu estou dirigindo o meu carro e meu carro deu um problema. Só que assim, eu não vi água, eu não vi óleo, eu não calibrei os pneus, eu não vi se o pneu estava careca ou não. E aí eu coloco a culpa do problema do meu carro na oficina que eu levei recentemente o meu carro para consertar um outro problema. O que eu fiz? Eu achei um bode expiatório para o meu
problema, né? Eu não falei que a responsabilidade é minha. O meu radiador não furou porque eu não pus água no radiador. Não, furou porque a oficina não fez o seu trabalho. Então, geralmente, nós somos experts, nós somos peritos em achar um bode expiatório para os nossos problemas. Quando a gente se instrui, nós passamos a assumir as nossas próprias responsabilidades. Nós passamos a nos libertar da dependência dos outros. O outro para de ter o poder sobre mim. Não é o outro que me faz infeliz. Sou eu que sou infeliz porque não aceitei a forma do outro ser. Não é o outro que me machuca. Sou eu que me deixo machucar pelas atitudes do outro. Não é o outro que é injusto comigo. Sou eu que não entendo que cada um está num grau evolutivo, que cada um enxerga a vida de uma forma, que cada um tem o seu tempo. Quando eu me instruo, eu me liberto dessa dependência do outro. Eu passo a ser responsável pelos meus próprios atos. Isso dói, né, gente? Então é por isso que ninguém quer se instruir, né? Porque dói, você tem que ir com cutuca por dentro. É mais fácil eu colocar a culpa em todo o restante do mundo do que em mim mesmo. Do que enxergar os meus erros, enxergar os meus equívocos, enxergar as minhas dificuldades. Sendo que todos nós temos, tá? O que a gente precisa? Nós precisamos nos libertar da acomodação, da preguiça mental. Nós precisamos nos mexer, nós precisamos nos modificar, nós precisamos nos autoconhecer, precisamos fazer a reforma íntima, precisamos fazer o quê? Nos instruir. Entendeu? Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Como que nós vamos fazer para nos instruirmos? De que jeito que a gente faz isso? Porque é o que eu sempre falo, como? Tá? Bom, o primeiro exemplo que eu dou para a gente se instruir é fazer uma coisa que poucos eu vi fazendo, que é ler o mural do centro. Se vocês forem lá fora, tem um monte de atividades que a casa oferece, tem um monte de seminários que outros centros oferecem, tem palestras de outros centros, tem explicações de como fazer o evangelho, tem lista de obras básicas que precisam ser lidas, tem textos que nos ajudam a viver melhor, e por aí vai. É uma infinidade de coisas que está no mural do centro, que é uma forma de se instruir. Mas é muito difícil para nós, que estamos andando de cabeça baixa, erguer a cabeça e olhar para a parede e ler o que está lá. Né? A nossa acomodação não permite. Então, a primeira forma é ler o mural do centro. Tá? A gente tem que adquirir o hábito de saber o que está acontecendo na casa. Como que a gente faz isso? Lendo o mural do centro, conversando com os trabalhadores da casa, perguntando o que está acontecendo, seguindo, se for o caso, a página do Grupo Espírita André Luiz no Facebook. Ali tem um cronograma com todos os estudos, seminários, livros. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por que eu vou dar esses exemplos? Porque eu acho interessante isso para a gente em como nos instruir. Tá? Às segundas-feiras, às 20 horas, neste mesmo salão onde vocês estão reunidos, nós temos um grupo chamado Autoconhecimento. Antigamente a gente falava reforma íntima, mas como o termo ficou muito forte, porque ninguém quer se reformar intimamente, a gente mudou o nome para autoconhecimento. Assim fica mais suave para todo mundo, né? No autoconhecimento, a gente utiliza um dos livros, é esse aqui, ó, Manual Prática do Espírita. Entendeu? É um livro excelente, que vai falando dos nossos defeitos, das nossas qualidades, explica, por exemplo, as formas do ódio, as formas do rancor, do melindre, coisas que todos nós não sentimos, porque nós somos espíritas, a gente não sente nada disso, né? Só se for na França, como diz o nosso amigo Alcântara. Esse mesmo livro é estudado às quintas-feiras, às 3 horas da tarde, para quem não pode vir nas segundas, 20 horas da noite. Bom,
nós estamos estudando nas segundas-feiras também esse outro, mereça ser feliz. É muito difícil para nós espíritas aceitarmos que nós merecemos ser felizes, tá? Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós fazemos o que? Geralmente nos culpamos pelos nossos problemas, nos torturamos pelas nossas dificuldades ou culpamos o outro, mas nunca pensamos que nós estamos aqui para sermos felizes. Todos nós merecemos ser felizes. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos equívocos, apesar das nossas dores, nós merecemos ser felizes. Como a gente tem esse grupo de segunda-feira que já está rodando há algum tempo, com os mesmos participantes, de vez em quando vem algumas pessoas corajosas e permanecem conosco, nós acrescentamos esse livro para não ficar só no outro que a gente já estudava, né? Então, nós estamos estudando também esse livro. Esse livro já foi estudado às quintas-feiras, quem participa dos grupos de quinta. Tá? Bom, na segunda-feira nós acrescentamos também o livro dos Espíritos. Olha, mas você não tem que ter um estudo direcionado para a doutrina, você não está saindo da prática, você não está saindo da regra. Não é isso. É que como existem muitas pessoas corajosas que participam do nosso grupo de autoconhecimento e que não são espíritas, nós começamos a ler uma ou outra perguntinha do livro dos Espíritos, para poder começar a introduzir a doutrina para essas pessoas que não a conheciam. Tá? Agora existe um outro dia na casa, um estudo sistematizado do livro dos Espíritos. Como vocês sabem disso? Procurem os trabalhadores, leiam os murais. Tá? Quando a gente fala em livro dos Espíritos, eu sou obrigada a fazer uma pausa e lembrar da primeira pergunta do livro dos Espíritos. Que é Deus? Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Allan Kardec não perguntou o que é Deus. A pergunta é: que é Deus? Foi específico. E quando a gente faz essa pergunta, existe um outro livro de mesmo título, que é Deus, inteirinho explicando sobre isso, que vale a pena ser lido, que é excelente. Tá? Por que eu tenho que ler um livro desse? Por que você está dizendo essas coisas para mim? Eu, ser supremo, conhecedor de todas as leis do universo. A gente não sabe, na nossa ignorância, que é Deus. Na nossa ignorância, se você for perguntar hoje aqui, cada um tem uma visão de Deus diferente. Não que esteja errada, mas com certeza está incompleta. Tá? A nossa visão de Deus é incompleta. Por quê? Porque nós somos seres ínfimos para entender a grandeza de Deus. Nós somos muito pequenininhos ainda na escala evolutiva para entender a bondade de Deus, a compaixão de Deus e a maravilha que é Deus. Então tem um livro para a gente nos instruir, para nós nos instruirmos sobre o que é Deus. Tá? Bom, falando em livro dos Espíritos, eu já citei para vocês as obras básicas de Kardec, que merecem ser estudadas, né? E que também tem os seus dias de estudo certo na casa. Tá? Como a internet passou a ser a nossa maior fonte vital, né, de informação e de tudo, a gente vive por conta da internet, eu criei uma página no Facebook, Autoconhecimento Geal. Geal de Grupo Espírita André Luiz. E por quê? Porque faz parte do grupo que a gente está trabalhando às segundas-feiras. E aí eu estou postando toda semana alguma coisinha para a gente raciocinar, para a gente se instruir. Tá? Então, quem não tem a facilidade de estar aqui de segunda-feira, você pode acompanhar a nossa página. E além disso, nada impede que você leia os livros em casa. Tem gente que é autodidata. Então, bom, nas segundas-feiras também, às 20 horas, acontece na casa o Iniciação
estudar iniciação mediúnica, eu sou médium ostensivo, eu dou todo tipo de comunicação, eu dou passagem, eu dou passe, eu faço magnetismo, eu transfiro ectoplasma. Para que eu tenho que estudar? Porque não adianta tudo isso se você não estudar e não se instruir. Você não vai saber o que fazer com todas essas suas habilidades. Eles estavam estudando este livro, Estudo e Prática de Mediunidade, Programa 1 da FEB, Federação Espírita Brasileira. Tá? Eu já estudei esse livro, é um excelente livro, é gostoso de ler, traz uma linguagem simples, é fácil da gente começar a entender. E recomeçou o curso de iniciação mediúnica, não faz um mês ainda, para quem quiser participar, de segunda-feira às 20 horas, na sala 22. De terça-feira, segunda-feira também, esqueci o número da sala, mas é na sala da Ana Maria. É uma sala mediúnica, mas eles estudam também antes, porque entendem a necessidade de se instruir. Eles estão estudando Missionários da Luz, que é de André Luiz, né? Eles estão estudando o Livro dos Médiuns e estão estudando um que eu não achei o meu em casa, que é Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, tá? Que é um livro muito bom que vale a pena ser lido também. Às terças-feiras, aqui nesse salão, nós temos um estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? Vai passo a passo. Para que eu tenho que estudar a doutrina espírita? Primeiro, para você entender o que você está fazendo aqui, né? Porque você vai para o centro, mas você não sabe o que essa doutrina diz, você não sabe o que essa doutrina prega, você não sabe, né? Não tem muito sentido isso. Como uma pessoa muito importante na minha vida costuma dizer, não adianta a gente vir para o centro só para tomar paz. Nós temos que estudar. Aí às quintas-feiras, na sala 12, que é um estudo aberto ao público para quem quiser participar, que nós já estudamos, por exemplo, esse outro livro que eu citei hoje, né, Escutando Sentimentos, nós estamos estudando Emoções que Curam. Esse livro é tão maravilhoso, ele toca tanto a gente, que nós estamos pensando em terminá-lo e recomeçá-lo. Porque ele é tão gostoso de ler e nós estamos pensando assim, nós já estamos quase acabando. Estamos pensando em voltar desde o começo e começar a ler tudo de novo, estudando às quintas-feiras. Mas para quem quiser participar, está aberto, só que essa quinta-feira não vai ter, tá, gente? Nós estudamos na sala 12 também, recentemente, esse livro Atitude de Amor. Esse é um livro, por que eu quero falar dele? Porque todo trabalhador espírita deveria ler este livro. Todo tarefeiro deveria ler este livro. Tá? Esse livro, ele cutuca um pouco o nosso ego. Geralmente, nós, trabalhadores espíritas, temos um ego do tamanho do mundo. Então, esse livro ajuda a gente a diminuir um pouquinho o tamanho do nosso ego. Ajuda a gente a enxergar o que nós precisamos fazer como trabalhadores espíritas. Como nós precisamos nos comportar, como nós precisamos ter mais paciência, mais tolerância com os nossos companheiros de jornada, como nós precisamos ter mais serenidade para lidar com os nossos companheiros de centro, como nós temos que ter mais respeito para os nossos companheiros de centro, como nós temos que entender que não é porque nós somos espíritas, porque nós somos trabalhadores, que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. Então esse livro, ele mexe um pouquinho com o ego do trabalhador espírita. Vale a pena ser lido, relido, estudado, reestudado, né? Bom, às quintas-feiras, aqui no salão, eles estão estudando também esse livro maravilhoso, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Eu ainda não estou estudando esse livro, eu peguei ele emprestado da biblioteca, mas eu sei que o livro é muito bom, porque eu conheço o pessoal que faz parte do estudo e por tudo que eles fazem, pelo trabalho que eles realizam aos domingos e por tudo que eu já estudei sobre o assunto. Entendeu? Então, quer dizer, dá para vocês perceberem o tanto de oportunidades que existem para
para a gente estudar na casa espírita, para a gente começar a se instruir. Eu só estou citando algumas aqui. Tá? Eu passei só alguns exemplos. O restante do que acontece na casa espírita, vocês vão ter que procurar. Vocês vão ter que se informar. Vocês vão ter que demonstrar a vontade de saber. A vontade de se inteirar, a vontade de participar, a vontade de... O espírito é assim. Não é, o trabalhador da casa espírita não vai te cobrar, virar para você e falar assim: fulana, por favor, por que você não veio? Por que você não veio estudar? Venha estudar. Por que você não está ajudando na sopa? Venha ajudar na sopa. Não, ninguém vai fazer isso com vocês, gente. A gente, um pouquinho do livre-arbítrio de cada um, a gente aprendeu a respeitar. Nós colocamos tudo à disposição de todo mundo. Só que nós não vamos catar vocês lá nas suas casas e trazer arrastado para o centro. Isso vai depender de vocês quererem, de vocês se mexerem, de vocês darem o passo para se modificar, para estudar, para se instruir, para se melhorar. Né? Nenhum trabalhador espírita geralmente vai laçar ninguém na rua e trazer, porque a gente respeita o tempo de cada um, respeita o livre-arbítrio de cada um. Só que todo mundo sabe do momento que nós estamos vivendo na Terra. Todo mundo sabe que o tempo está apertando. Então, quer dizer, quanto mais a gente deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, pior vai ficar para todo mundo. Não querendo ser, né? Bom, aí a gente vai ter a seguinte desculpa, né? Porque agora vem as desculpas, porque eu não posso estudar, né? Eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Todos esses dias que você falou, eu estou ocupada, eu não posso vir à casa espírita. Eu tenho compromisso todos os dias, ou eu trabalho todos os dias até as 11 da noite. O que você vai fazer, coração da minha vida? Você vai chegar na nossa biblioteca, adquirir o livro e estudar em casa. Olha que coisa linda, que possibilidade maravilhosa. Você pode pegar um dicionário junto, porque às vezes tem algumas palavrinhas que a gente não conhece. Eu acho que, graças a Deus, a nossa língua portuguesa é muito rica e vai ter algumas palavrinhas que vão cutucar a gente. E você vai estudar em casa. Separe um dia e um horário que você possa e estude em casa. Né? E aí, eu dou alguns exemplos de como você fazer isso também, para facilitar, né? Para não doer tanto. Falo das vastas obras de Chico Xavier. Um exemplo lindo é esse aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. São pequenos textos curtinhos que dá para você ler um por vez, um por dia, ou pode ser até um por dia da semana. Entendeu? Se você for mais disposto, pode acordar e ler um pedacinho aqui para que você tenha um bom dia. Ou pode fazer um dia especificando aqui, mas que trazem mensagens brilhantes, que tocam os nossos corações, que mexem com as nossas vidas. Então, não é porque eu não estou citando nesse momento que elas não são dignas de ser lidas, muito pelo contrário. Cabe a cada um de vocês escolher o autor que vocês gostam mais e pegar e ler. Entendeu? Agora tem o seguinte, a segunda desculpa que eu ouvi recentemente. Eu não gosto de ler. E aí, o que a gente faz para se instruir se a gente não gosta de ler? Como que a gente faz? Aí eu descobri o seguinte, que na internet, que é a nossa fonte vital de energia diária, no YouTube, estão todos os filmes espíritas prontos para serem assistidos. Olha que maravilha da tecnologia, para quem não gosta de ler. Basta você clicar lá, por exemplo, Nosso Lar Filme Completo. Tem até documentário, Chico, de Pedro Leopoldo Alberaba. Então, assim, uma infinidade de coisas maravilhosas para a gente assistir. Você não precisa ler, assiste. Não tem problema nenhum. Aí, eu não gosto de ler. Eu tenho mais uma fonte, o site ADDE, Associação da Divulgação da Doutrina Espírita.
tem palestras, centenas de palestras, de todos os palestrantes que vocês puderem imaginar, de todos os oradores espíritas. Você senta na frente do computador, acessa, clica lá o que você quer, tem os temas, e assiste a palestra. Você está se instruindo, né? Olha que coisa simples, sem sair de casa. Aí eu sou obrigada a lembrar que na nossa própria casa espírita, a gente tem 3 formas de se instruir sem pensar muito, sem ler, né? Uma delas são as palestras de segunda-feira às 4 da tarde, as palestras de quarta às 8 da noite e as palestras públicas de domingo às 8 da noite. Então, na nossa própria casa espírita, vocês têm 3 formas de se instruir sem ler. Tirando quando o pessoal põe data show, aquela coisa errada toda, aí vocês vão ser obrigados a se esforçar um pouquinho, né? Bom, os temas das palestras de domingo geralmente são do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é a nossa obra mestra, né? Pelo menos para mim, eu carrego dentro da bolsa, que é esse aqui que está todo surradinho, para todos os momentos que eu precisar, eu abro, vejo um pedaço, tem até lenço para a hora que eu começar a chorar, sabe? Às vezes chiclete eu ponho no meio também, entendeu? E atualmente tem até cartão do meu namorado, que eu faço propaganda dele, eu carrego tudo no Evangelho. Então eu mando o Evangelho para cima e para baixo, esse aqui. Então ele é assim, é a minha obra mestra, é a minha fonte de vida, né? Falando do Evangelho, eu não posso esquecer, eu peguei um folhetinho lá fora para mostrar para vocês, do Evangelho no Lar, que todo mundo ouve dizer, todo mundo sabe da necessidade de se fazer, mas ninguém faz. Olha que bonito. Olha que forma simples de nós nos instruirmos, que forma simples de nós cuidarmos da nossa casa, que forma simples de nós fazermos o seguro do nosso lar, que forma simples de nós higienizarmos o nosso lar, de forma simples de nós retirarmos as cargas negativas, retirarmos o peso, as aflições, as angústias, pedirmos orientação para o alto. Que coisa mais simples? O Evangelho no Lar. Tem um monte de folhetinhos desse aqui espalhados pelo centro de como se fazer. Escolhe um dia, põe a aguinha, lê um pedacinho. No começo, todo mundo tem dificuldade, tá, gente? No começo, você não consegue estipular um dia certo. No começo, vai te dar dor de barriga no horário do Evangelho. Aí, o vizinho vai ligar para brigar porque o cachorro escapou. A pessoa, a mulher dos gatos, os gatos vão chorar. No começo é assim. Aí você finca o pé e fala, eu vou fazer o Evangelho nesse dia, nessa hora. E aos poucos você consegue fazer o Evangelho naquele dia, naquela hora. Ah, mas eu moro sozinha. Deus, Jesus não disse que onde estiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, lá estarei? Dizem que para cada encarnado tem no mínimo 4 desencarnados ao nosso redor. Então nós nunca estamos sozinhos, né? Então, se você mora sozinha, você vai pegar o seu Evangelho, você vai abrir, você vai fazer o Evangelho em voz alta, porque você não está sozinho. Tem mais, segundo estudos, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, existem no mínimo 350 espíritos ao nosso redor assistindo o Evangelho conosco. O Evangelho no Lar não é uma coisa específica para nós, não é um egoísmo nosso, nós não estamos sozinhos fazendo um negócio só para a gente. É um compromisso com a espiritualidade. Existem curas que já aconteceram pelo Evangelho no Lar. Diversos socorros espirituais acontecem com o Evangelho no Lar. Você faz uma ligação direta da sua casa com o plano superior. É uma coisa assim maravilhosa. Inclusive, para quem tem uma mediunidade, a gente consegue ver até uma luz saindo da casa e ligando no alto. Então, assim, é uma coisa tão simples que todo mundo se recusa terminantemente a fazer. As pessoas vêm ao centro com algum problema e vêm pedir a nossa ajuda, por exemplo, no atendimento fraterno. E a primeira coisa que a gente diz para a pessoa é: você precisa começar
começar a fazer o Evangelho no lar. Não adianta você vir ao centro, você assistir palestra, você tomar passe, se você não fizer alguma coisa além, né? Você precisa ter fé, você precisa fazer o Evangelho no lar, você precisa seguir as orientações que te são dadas, você precisa se mexer. Fazer o quê? Se instruir. Se instruir. E eu costumo dizer o seguinte: família que ora unida, permanece unida. Então, assim, eu tenho uma criança, põe junto para fazer o Evangelho no lar. Meu filho tem 5 anos, lembre de perguntar o que ele entendeu do Evangelho no lar. É muitíssimo importante isso. Bom, dei alguns exemplos de como nos instruirmos, né? Na página que eu criei do Facebook, tá? Desse evento, dessa palestra, eu coloquei toda a bibliografia, eu direcionei para outra palestra que eu dei, tem os vídeos, quem quiser assistir, está tudo lá. Eu sugiro que vocês acessem e busquem mais informações, porque eu ou qualquer pessoa que vier aqui como oradora, a gente não veio trazer nada pronto, a gente só veio cutucar um pouquinho para vocês ficarem um pouquinho curiosos para procurar por mais coisas, tá? A gente veio só plantar no coração de cada um essa vontade de se mexer, de estudar um pouquinho mais, de ler um pouquinho mais, tá? Aí nós temos o seguinte, nessa obra aqui, Escutando Sentimentos, que nós também já estudamos na sala 12, tá? Nós temos a seguinte citação: trabalhar pelo desenvolvimento dos potenciais e das virtudes humanas, esse o objetivo sagrado da mensagem imortalista do Espiritismo do século XXI. Educar para ser, educar para conviver bem consigo, educar para ser feliz. Eis os pilares da harmonia interior e da felicidade à luz do Espírito imortal neste século do coração. A informação consola e instrui. A informação impulsiona. Os informados pensam. Eu acho que é importante a gente pensar, até lembrando daquela famosa frase, penso, logo existo, né? Se nós não pensarmos, quem somos nós? Se nós não nos instruirmos, quem somos nós? Vamos ficar à mercê do quê? Aí tem uma outra obra que eu não trouxe aqui, esqueci de trazer, mas que eu acho que todo mundo já deve ter lido, ou deve ter visto, ou pego na mão, que chama Minutos de Sabedoria. Tá? No prefácio tem a seguinte frase: verdadeiramente, só na sabedoria haveremos de encontrar a felicidade eterna e real. Tá? E a sabedoria a gente adquire como? Se instruindo, lendo, estudando, participando dos grupos que estão aqui disponíveis para quem quiser participar, nos mexendo. Tá? E para finalizar, eu vou fazer uma oração desse mesmo livro, para a gente encerrar a noite. Eu vou ler essa oração que eu achei muito interessante, antes que a gente vá para os passes e tudo mais, e para que antes que vocês falem assim, não aguento mais ouvi-la falar, pelo amor de Deus. Oração pelo amor. Eu falei do instruir-vos, vou fazer oração pelo amor agora. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos
que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos, hoje, agora e sempre, e que tenhamos um excelente retorno aos nossos lares, uma excelente noite, uma excelente semana, e que assim seja. Passistas, gestantes. Seguinte, para o passe, recadinho. Gestantes, crianças com os pais, idosos, tem que fazer uma fila para ir na frente dos passes, é isso? É isso. E outro recadinho que eu esqueci de dar antes, gente. Esse momento que nós vamos começar a viver a partir de amanhã, de euforia, festas e algazarras, ele é muito semelhante ao carnaval. E o que acontece no carnaval? Os nossos queridos amigos que não atingiram ainda a evolução, eles correm soltos, felizes e contentes, tentando causar um desequilíbrio em todos nós. Então nós vamos começar um período a partir de amanhã complicado, no sentido de que haverá muitas pessoas desequilibradas, encarnadas e desencarnadas. As pessoas perdem a razão, as pessoas perdem tudo, ou por conta da bebida, ou por conta da euforia, ou por conta do pão e circo que nós vamos enfrentar. Então é muito importante que cada um de nós reforce o nosso orar e vigiar. É muito importante que cada um de nós reforce as nossas orações, as nossas vibrações positivas e que façamos o possível para não entrarmos, não descermos no nosso padrão vibratório, não descermos no nível dos nossos irmãos trevosos. Façamos o possível para permanecermos em equilíbrio. Vários trabalhos vão ser adiados ou cancelados em diversos lugares. Então a gente tem que suprir isso. Como? Orando muito em nossos lares. Muito mais do que o normal. Então se eu peço para vocês fazerem o Evangelho no lar uma vez por semana, eu peço que todos vocês se recordem disso e façam mais orações. E orem mais e vigiem mais os próprios passos para não caírem em desequilíbrio. Tá certo, gente? É mais um recadinho que eu tinha esquecido de dar. Obrigada pela paciência de todos, obrigada pela presença de todos e obrigada por quem não me mandou para aquele lugar enquanto eu estava fazendo a palestra. Vocês podem, agora vamos suavizar os corações, serenar para poder tomar o passe. Tá certo? Boa noite. Ela não chamou, vai chamar os passistas para a sala.